Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar nossas aulas sobre a antiguidade. Mas agora que nós já vimos sobre a antiguidade oriental, lá na região do Crescente Fértil, da antiguidade nas Américas, com os incas, os maias e os astecas, nós vamos agora para a antiguidade ocidental ou antiguidade clássica e nós veremos aqui as civilizações gregas e romanas. Na aula de hoje, nós vamos começar a ver sobre a Grécia Antiga. Bom, meninos, para nós pensarmos aqui sobre essa antiguidade grega, nós temos que partir aqui do princípio que a Grécia Antiga não está, né, exatamente no mesmo lugar que o país da Grécia, né, atualmente. A antiguidade grega, né, os territórios da antiguidade grega pegam sim o território que hoje, né, é o território grego, mas pega muito mais espaços também, porque além de pegar a região que hoje, né, é a Grécia, tinham territórios gregos em alguns outros espaços da Europa, indo também para a região da Ásia, várias ilhas, né, que nós tínhamos nesse território, e também algumas colônias gregas que estavam lá na região do norte da África. Então, o território que nós temos como sendo o território da Grécia Antiga era um espaço extenso, né? Nós tínhamos aí uma série de colônias gregas que compunham esse mundo grego. E notem que eu estou falando em mundo grego, eu não falo em império aqui na Grécia Antiga, porque nós não podemos falar em um império grego como acontece com o Império Romano. Isso acontece porque essas cidades que nós tínhamos na Grécia eram cidades mais ou menos independentes, eram as cidades-estados. Nós vamos ver um pouco melhor sobre essas cidades-estados nas próximas aulas, mas é importante que vocês já tenham em mente que a Grécia não constituiu um império, mesmo que ela tivesse uma série de territórios que compunham esse mundo grego. Todos esses territórios que nós tínhamos na Grécia Antiga, eles podem ser divididos aí em pelo menos 5 partes diferentes. Então, nós teríamos aí a Grécia continental, a peninsular, a insular, a asiática e a Magna Grécia. A Grécia continental, que vai ficar na região da Península Balcânica, ela era parte da Grécia que tinha as terras mais férteis. Mesmo assim, as terras na Grécia Antiga, né, não eram terras que eram extremamente férteis. Inclusive, nós podemos ver uma diferença nas atividades econômicas que eram desempenhadas nesse mundo grego, diferentes, né, do que as atividades que nós vimos lá na Antiguidade Oriental, como o Egito e a Mesopotâmia, ou nas Américas também. Então, esses territórios que nós vimos nas últimas aulas tinham a agricultura como uma das principais, né, atividades econômicas. Na Grécia, por nós termos aí uma situação geográfica um pouquinho diferenciada, com poucas planícies férteis, a agricultura não se desenvolve tanto. O que vai se desenvolver na Grécia Antiga é o comércio, principalmente o comércio marítimo. A Grécia era um território, né, que a maior parte do terreno era infértil, era extremamente montanhoso, tinham-se, né, muitas ilhas que formavam esse mundo grego, e por conta disso, a agricultura não se desenvolve e o comércio marítimo, né, por conta da facilidade de escoamento de produtos, acaba, né, se tornando a principal atividade econômica que nós tínhamos na antiguidade grega. Essa região da Península Balcânica, por exemplo, era banhada aí pelos mares Egeu na região leste, o Jônico ao oeste e o Mediterrâneo ao sul. Aí a gente pega e junta, né, essa facilidade de acesso ao mar com o solo montanhoso da região, que acabava dificultando, né, o transporte de mercadorias por estradas, e aí nós temos, né, um desenvolvimento desse comércio marítimo. E o que os gregos, né, comercializavam principalmente? Eles comercializavam produtos que eram feitos em couro, metal, tecidos, esculturas, cerâmicas, joias, tudo isso era vendido pelos mercadores gregos. Quando a gente pensa nas atividades que eram, né, feitas
nas áreas que eram férteis, né, na agricultura, aí nós tínhamos a produção de oliveiras, de vinhos, de trigo e também de cevada. E essas atividades agrícolas, né, quando conseguiam cultivar, eram atividades que eram feitas pelos escravos que eram comprados, conquistados, ou também, né, pessoas que se tornavam escravas por conta de dívidas que tinham. Essa prática aí da escravidão por dívida acaba terminando em algumas reformas que nós veremos depois, que são as reformas de Solon, né, que é a base da democracia em Atenas. Além dessa região da Grécia continental, então nós temos a Grécia peninsular, que é a região de Peloponeso, que fica ao sul da Península Balcânica, e que era uma região que tinha muitos minerais, então faziam-se muitas joias, né, a partir dos minerais dessa região de Peloponeso, o que mantinha a economia ativa na região. Nós temos também, né, nessa Grécia Antiga, a Grécia Insular, que fica, né, na região do Mar Egeu, e é onde nós temos as ilhas de Creta, de Rhodes, de Lesbos, de Delos, e que, né, é uma região que também tem áreas, né, muito montanhosas e com poucos espaços férteis. Temos aí também a Grécia Asiática, que é onde fica a Turquia atualmente, e seria aí a região onde teria existido a cidade de Troia, né? Que é a região narrada nos contos de Homero, né? De Ilíada e de Odisseia, onde acontece o sequestro de Helena de Troia e toda aquela guerra. E por fim aí nós temos a região da Magna Grécia, que é a região do Mar Mediterrâneo, que fica ao sul da Península Itálica e da região da Sicília, e que é a região também que depois vai se formar a civilização romana. Como eu já falei para vocês, né, essas regiões da Grécia são regiões caracterizadas por ter, né, um solo montanhoso, por ser uma região montanhosa, por ter um solo pedregoso, com poucas planícies e por isso sendo, né, uma região pouco fértil. A principal atividade econômica, então, que nós vamos ter nessa antiguidade grega vai ser o comércio marítimo, porque, né, a região da Grécia Antiga era uma região cercada por mares, muitas das regiões ficavam em ilhas mesmo, e não tinham, né, muito a possibilidade de cultivarem produtos em suas terras, porque, como eu já falei algumas vezes, eram espaços pouco férteis. Essas regiões, né, que vão formar depois, né, a Grécia, vão ser colonizadas, né, principalmente pelos aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Mas esse processo de formação, né, das cidades da Grécia, dos primeiros povos que chegaram aqui, nós veremos nas próximas aulas. Hoje é importante vocês saberem aonde está a Grécia e quais as principais características geográficas dessa região. Então, na próxima aula, nós vamos continuar aqui nossas aulas sobre esse mundo grego da antiguidade.